dia. Vamos lá para o nosso estudo. No momento estamos nas parábolas, né? Estudo dos evangelhos. Pode abrir aí sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. Capítulo 4. O Evangelho de Marcos, capítulo 4. Peraí, deixa eu só conferir aqui. Não, desculpa. É isso mesmo. Eu estava na lição da semana anterior, mas é o 4 ainda. Então, Marcos 4, versículo 30 até o 32. Antes de fazer a leitura, só relembrando aqui o que nós vimos das parábolas desse trecho aqui, né, que tem no Marcos e que tem no Mateus também. Nós temos usado os dois, Mateus 13 e Marcos 4, para explicar essas parábolas. E nós vimos, então, começa com a parábola do semeador, né? E depois nós lemos a parábola da candeia e depois a parábola da semente que brota sozinha. Então, a parábola do semeador, aquela dos solos diferentes, né, para os discípulos saberem que eles devem esperar resultados diferentes no seu trabalho de evangelismo. Algumas vezes vai frutificar, outras vezes não vai. Depois ele fala da parábola da candeia. Você tem uma candeia, uma lâmpada acesa, você não vai esconder ela, você tem que colocar ela no velador para que todos vejam. Então, vocês devem ir e pregar. E depois ele falou da parábola da semente que brota sozinha, né? Você lança a semente e depois, sem saber como que é o processo, eles veem que nasce uma planta. E lá nasceu sozinha, eles não fizeram nada, não tiveram que fazer esforço nenhum. É para eles saberem que os resultados do evangelismo pertencem a Deus. Então ele dá primeiro uma parábola dizendo os possíveis resultados, né? 3 das 4 sementes não deram fruto e a quarta deu. Então se prepare, mesmo assim não se desanime, só porque a maioria não se converte, não se desanime, vá e pregue, seja candeia. Então você tem uma outra parábola, Jesus ordenando os discípulos a serem candeia, e em seguida ele fala, olha, quando brota, não é por seu mérito, é o trabalho de Deus na vida daquela pessoa, e aí o novo nascimento acontece espontaneamente, assim, sem você saber explicar, né? Então a gente já viu essas parábolas e a gente leu a parábola do grão de mostarda, né? Vamos ler de novo então. 4 não foi explicada ainda. 4, versículo 30 até o 32. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Eu já deu várias, vai dar mais uma. É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e que cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. É uma parábola curta, simplesmente diz que o reino dos céus é parecido com um grão de mostarda, semente pequena que você planta, mas quando nasce vira uma planta enorme. Muito se tem falado a respeito disso, dessa ilustração, a respeito dos detalhes da ilustração, né, que ele fala que o grão de mostarda é a menor das sementes, né? E aí sempre tem um chato que vem e fala, não, mas o grão de mostarda não é a menor das sementes. Isso prova que Jesus não era onisciente, né? Ele não sabia que tem muitas sementes menores do que o grão de mostarda, né? Na verdade, o grão de mostarda, pelo que eu li a respeito, era a menor das sementes usadas pelos agricultores da época. Tem outras plantas com sementes menores, mas os agricultores da época, dentre as sementes que eles plantavam, essa era a menor, né?
Jesus não está ensinando botânica aqui, dizendo que a semente de mostarda é a menor que existe no mundo. Não é isso. O problema ele está contextualizando o seu discurso para a sua audiência. Eles conheciam as sementes que eles usavam para plantar, e dentre estas, a semente de mostarda era menor. E sempre vai ter o outro dizendo, não, mas a mostarda não é a maior das árvores, né? Você vai comparar uma mostarda com um pinheiro, com um carvalho? Não, né? Claro que eles são muito maiores do que um pé de mostarda, né? Nunca vi um pé de mostarda para proposta, né? Não sei o tamanho que tem. Dizem, alguns comentaristas que eu li falam assim, olha, naquela região alguns pés de mostarda podem chegar a 4 ou 5 metros de altura. Outros comentaristas falam, não, isso não é bem assim, não, é um pouco menor, mas era só um exagero que Jesus colocou aqui. Isso aí não vem tanto ao caso. O fato é, dentre as hortaliças, parece que é a maior mesmo da região, né? Dentre as hortaliças, não vai comparar com o carvalho, você vai comparar com as hortaliças, né? Ele vira uma árvore grande o suficiente para virem passarinhos montar seus ninhos ali naquela planta, né? Então é para se ter as palavras de Jesus, a declaração de Jesus, você tem que colocar dentro do contexto ali para entender o que ele está falando, né? Então, para o nosso interesse, o que importa é o significado, né? Você tem duas coisas, tem uma história interessante que Jesus conta às vezes, né? E você tem a explicação, a interpretação, que neste caso em particular ele não nos fornece. Jesus não interpreta a parábola. Entende-se que a parábola é autoexplicativa, né? Você deve ser capaz de entendê-la mesmo sem Jesus apresentar a interpretação. E a gente percebe que as parábolas, na verdade, elas têm um componente fácil de entender e um componente não tão fácil de entender. Geralmente você tem um sentido básico primário, que você lê a parábola e você entende, e aí você tem os detalhes que a gente fica discutindo, né? A gente não sabe exatamente, né, o sentido, mas assim, a ideia principal da parábola, geralmente você vai conseguir captar, né? Se você lê com atenção, se você conhece o Evangelho, se você conhece Jesus, geralmente você vai pegar a ideia básica dela. A ideia básica dela aqui é que o reino dos céus vai começar pequeno e vai crescer, né? Pronto. Então, por que é uma semente? Por que é uma planta? Quem são os passarinhos? Esses detalhes aí você pode depois trabalhar. Às vezes tem um significado, às vezes nem tem um significado. Por exemplo, o passarinho. O que é o passarinho, né? O passarinho, a gente vai entrar mais para o final da aula, eu vou entrar no assunto do passarinho, mas tem gente que diz que o passarinho representa os povos da terra que são abençoados pelo crescimento do reino de Deus na terra. Uma das interpretações. Jesus não disse que é isso, né? Então você é livre para pensar, né? Mas você não vai poder ser dogmático e dizer é isso. Muita gente acha que os passarinhos representam, já que o reino dos céus cresce, nós somos os ramos, nós fazemos parte da planta em si, então os passarinhos não devem ser os crentes, talvez os passarinhos sejam as outras nações que são abençoadas com a presença do cristianismo na terra. Tem gente que acha que é isso. Eu particularmente acho que não é, mas talvez nem tenha um significado do passarinho. Talvez o passarinho seja simplesmente para dar uma ideia do tamanho da planta, né? Ela é grande o suficiente para poder ter um ninho ali, né? Só para você ter uma ideia do que Jesus está falando, que o reino dos céus realmente vai crescer muito, né? Outra coisa, por que ele começa assim com essa ideia do pequeno como um grão de mostarda? E você pode entender que ele é pequeno porque ele começa com Jesus e os discípulos são poucos no começo, né? Ele chega a chamá-los de pequeno rebanho lá em Lucas 12:32, né? Então é um pequeno rebanho. Havia multidões que seguiam Jesus já nessa época, sim,
mas eles ainda não eram este pequeno rebanho. Existe um grupo dentre a multidão que são os salvos de verdade, os discípulos verdadeiros. Não só os 12, alguns outros também já eram discípulos verdadeiros, mas muito da multidão estava ali só por causa do espetáculo, né? dos milagres, do pão, das histórias e coisas assim, né? Mas você tem discípulos verdadeiros que estavam dispostos a seguir Jesus e fazer o que ele mandava e se arriscar por causa disso. Então esse era um pequeno grupo, tanto que mais para frente Jesus vai fazer um discurso duro e aí a maioria vai dispersar, eles vão parar de segui-lo e vai ficar só os 12 ali em um determinado momento, numa determinada ocasião, né? Então esse é um pequeno rebanho realmente. Então talvez o grão de mostarda seja pequeno aqui porque representa Jesus e os discípulos, ou talvez ele seja pequeno porque representa só Jesus, porque o reino dos céus começa com Jesus, né? Um texto que pode justificar essa interpretação é João 12, 24. Dá uma olhada em João 12, 24. Eu vou ler o 23 também. E Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Isso está falando bem depois, né? Próximo da sua morte. Na verdade vos digo que se o grão de trigo, aqui não é mostarda, aqui é trigo, né? Mas é uma comparação também, é uma ilustração. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Tá? Então, você vê que dá muito fruto. Então, Jesus é o grão que vai morrer, e com a morte de Cristo, você tem muito fruto. Muitas pessoas foram salvas por causa da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Se Jesus não tivesse morrido, nós não estaríamos salvos. Nós não seríamos salvos. Não é possível alguém se salvar sem a morte de Cristo. Então você tem aí Jesus sendo o grão de trigo que morre para dar muito fruto, ou seja, começa com um e de repente são muitos, então cresce o reino dos céus. Talvez este seja o sentido que Jesus quis dar quando ele diz que o grão, o reino dos céus é pequeno como um grão de mostarda, que depois é colocado na terra, ele vai morrer, o grão de mostarda também morre, e sai uma planta dali, essa planta cresce. Então, talvez ele esteja querendo se referir a si mesmo, ou talvez a si mesmo e os discípulos, mas seja como for, ele começa muito pequeno e depois ele cresce abundantemente. Agora, o reino dos céus já existia antes de Jesus vir à terra? O reino dos céus já existia. O reino dos céus já existia e era grande. O reino dos céus já existia e era grande. Se você ler o Velho Testamento, eu não separei as passagens hoje, mas tem algumas passagens onde a nação de Israel é chamada de reino do Senhor. Então, o reino davídico é o reino de Deus no Velho Testamento. Então ele já existia e era grande. Então por que de repente Jesus chega no Novo Testamento e fala que ele começa pequeno como um grão de mostarda? Quer dizer, vai começar de novo o reino dos céus? Sim, ele vai começar de novo, só que diferente, né? Então você tem o reino dos céus no Velho Testamento, o reino de Deus na terra, a teocracia de Israel, o governo de Deus sobre a terra por meio de uma nação e um rei. Ele é o reino de Deus, uma forma do reino de Deus, uma forma política, geográfica e também espiritual, porque tinha os sacerdotes, tinha o templo de Deus, mas era uma nação que era reconhecida como o reino de Deus na terra, que deveria abençoar a terra toda, mas que falhou na sua missão por causa da idolatria. Quando Jesus vem, esta nação ela está ainda
dentro da graça de Deus e com a oferta de salvação, porque Jesus vem oferecer salvação para essa nação. Ele se apresenta como o Cordeiro de Deus, ele se apresenta como Filho do Homem. A gente sabe que Filho do Homem é um dos títulos do Messias no Velho Testamento. Então, ele se apresenta como o Messias de Israel. Então Israel tem toda a chance de receber o seu Messias e dar continuidade à nação como reino de Deus na terra, como representante de Deus agora com o rei. Mas, como ele não veio matando romanos e destruindo os inimigos de Israel, como eles estavam esperando, eles o rejeitaram. E aí entra essa parábola e essa profecia de Jesus a respeito do reino dos céus. O reino dos céus, a partir de agora, ele é diferente do que vocês esperavam. Ele diz: o reino dos céus não vem, em outra ocasião ele vai falar isso, não vem com a aparência visível, né? Mas como não vem com a aparência visível? Davi era visível, Salomão era visível, os reis de Judá eram visíveis. Como que agora você está dizendo que o reino dos céus não vem com a aparência visível? Eu quero um reino visível. E ele vai trabalhar esse conceito, sementinha do conceito da nova ideia do reino dos céus, que não fazia parte da realidade dos israelitas na época. Que agora o reino dos céus vai assumir uma forma invisível, que ele está no seu coração, o Espírito Santo vai ser derramado, Deus vai reinar nos seus corações, e vocês vão se espalhar por toda a terra e vão dar muito fruto, e isso vai ser conhecido como o reino de Deus na terra, Deus reinando nos corações da sua igreja, que é como se fosse um Israel espiritual. Eu sempre tenho enfatizado aqui, eu não creio que isso substitui o Israel nacional. Eu creio que o Israel nacional ainda faz parte dos planos de Deus. Haverá avivamento em Israel um dia, mas no período em que nós estamos vivendo, é o reino de Deus, é essa forma em que nós estamos aqui. Uma forma que, por um lado, é visível porque estamos aqui, mas isso não é reconhecido como um reino. A igreja perante o mundo não é reconhecida como um reino, mas para Deus é. Então, para os homens isso aqui não é um reino, mas para Deus isto é o momento que estamos vivendo, e essa forma é muito maior do que qualquer forma que Davi ou Salomão, no auge da sua glória, tenham atingido no passado, né? Então eles tiveram bastante glória e domínio e paz sobre o reino até o ápice, o fim do reinado de Salomão, mas você tem hoje um reino muito, muito maior do que aquele, se você contar as almas que estão espalhadas por todo o mundo. Então cumpriu-se a profecia de Jesus por meio dessa parábola. Essa aqui é uma parábola profética, né? O reino dos céus de fato cresceu muito, né? Vamos pensar então nesses elementos que sobraram. Bom, o que sobrou da parábola para a gente explicar? Você tem então o grão de mostarda, já dissemos. O grão, eu entendo que o grão é o próprio Senhor Jesus. Ele é pequeno, o reino de Deus começa com ele. Ele é pequeno e ele vai crescer porque muitas almas vão se converter. Então nós já temos os elementos aqui para a interpretação da parábola. O grão de mostarda, a semente é pequeno, ele cresce e vira maior das hortaliças, é o maior reino que você tem, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu se aninham. Então vamos pensar um pouquinho nessas aves do céu. Por que ele menciona as aves do céu ao final? Então, essa parte aqui do finalzinho da parábola, eu não vou ser dogmático, tá? Porque ele não interpretou, né? E pode ser que seja só um elemento decorativo na parábola, mas eu acho que não, eu acho que tem um sentido. Eu acho que tem um sentido por causa do contexto em que a parábola está inserida. Eu vou tentar convencer os irmãos de que essa interpretação que eu vou propor está correta. Primeiro, para entender esses passarinhos, vamos acompanhar essas parábolas em Mateus, que foi dado em Marcos, mas foi dado também em Mateus. E em Mateus a gente tem uma sequência maior, e a gente vai pegar essa sequência de Mateus e vai dar uma olhada nas parábolas que nós temos lá. Então veja Mateus 13.
irmãos, fiquem à vontade para me interromper aí, fazer perguntas se for o caso, comentários. Vamos tentar extrair alguns detalhes. Então, bom, Mateus 13 começa com a parábola do semeador. Tudo bem. A parábola do semeador vai aí do versículo 3 até o 23. Aí você tem lá semente à beira do caminho, semente entre pedregais, semente nos espinhos e semente na boa terra. Então, 3 das sementes caíram em terra não produtiva. Uma delas nem quis saber, 2 delas gostaram, receberam no começo, mas depois abandonaram, não quiseram mais saber, né, do pedregal e dos espinhos. E a quarta somente que deu fruto. Depois vemos a parábola do joio e do trigo. Vamos ler então essa parábola, versículo 24 até versículo 30. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. É parecido com o que ele já falou, parábola do semeador. Vai dar outra parábola de semeador aqui. Então ele semeou no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou um joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Quer dizer, um carrapicho, um espinheiro, né, ali. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Isso aqui já é uma história mesmo, né? O grande mostarda não é uma história, é só uma ilustração rápida. Aqui tem um começo, meio e fim, né? Jesus contando uma história interessante, com muitos elementos que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Vamos continuar a leitura aqui. Vamos pegar a próxima parábola, que é do grão de mostarda. A gente já leu, o Mateus também fala, versículos 31 e 32. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Já lemos, né? Em Marcos isso, a mesma parábola, umas palavras um pouco diferentes, mas essencialmente a mesma coisa. Versículo 33, você tem mais uma parábola. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Pronto, então você tem 4 aqui na sequência. De certa maneira, 3 falam de semeador e 1 fala de pão, né? Que é o fruto aí já da semeadura colhida e transformada em pão. Qual a relação entre elas? Ou não tem relação nenhuma? Jesus simplesmente estava dando uma parábola, depois outra, aleatoriamente, né? E você vai tirando lições de cada uma delas. Pode ser, né? Mas eu creio que existe uma ligação entre elas. Existe um sentido que está presente em todas essas parábolas, tá? E vamos ver qual é o sentido que está aqui presente. Então, para entender o sentido, e nossa ideia aqui era entender quem são os passarinhos, né? Vamos ver aqui qual é o sentido da parábola do joio e do trigo para começar, e depois tentar ver se a parábola do fermento ajuda a gente a entender também a parábola do grão de mostarda, porque no fundo essas 3 eu entendo que contêm ensinos semelhantes. Bom, a parábola do joio e do trigo tem muitos elementos. Ela não é como a outra, que é bem simples. Aqui você tem o semeador. Quem que é o semeador? Você tem o campo,
que significa o campo? Você tem a semente. O que significa a semente? Você tem homens dormindo. Quem são esses homens dormindo? Você tem o inimigo. Quem é o inimigo? Você tem o joio. O que é o joio? Você tem os servos do pai. O que é os servos do pai? Você tem que arrancar o joio. O que significa arrancar o joio? Você tem uma ceifa. O que é a ceifa? Você tem queimar. O que é queimar? E o que é o celeiro no final? Então você tem muitos elementos aqui, né? E pelo menos 11 elementos eu separei aqui mencionados na parábola. Será que todos eles têm significado? Curiosamente, neste aqui, todos eles têm significado prático e Jesus deu o significado de cada um deles. Não é sempre que isso acontece, mas essa aqui, como uma parábola mais elaborada, os discípulos tiveram um pouco mais de dificuldade de entender quando ouviram. Eles foram perguntar para Jesus, e a interpretação ele vai dar em sequência no versículo 37. Vamos ler então do 37 até o 43. Ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então já deu o primeiro elemento aqui, o semeador. Quem é o semeador? É o Filho do Homem. Tem tantos filhos do homem aqui, né? Eu sou filho do homem, vocês são filhos de homem, todo mundo aqui é filho de homem, né? Mas o Filho do Homem é o Messias, tá? Leia lá Daniel capítulo 9, vai aparecer o Filho do Homem se encontrando com o ancião de dias. É Daniel 7 ou Daniel 9? Agora deu um branco, mas enfim, um dos dois. Você vai ver uma visão de Daniel em que ele vê um ancião sentado no trono que representa Deus, e você vê ele vê um filho do homem, semelhante ao Filho do Homem, vindo se encontrar com esse ancião. Ele recebe o reino das mãos do ancião de dias e ele vai assumir o reino. Então esse é o Messias. O Filho do Homem, nunca mais se esqueça disso, tá? O Filho do Homem é o Messias nos Evangelhos. Não é simplesmente, eu sou um filho de homem como vocês, né? Filho do Homem é o Rei dos Reis. Filho do Homem é aquele que vai receber o reino das mãos de Deus para reinar sobre a terra. Este é o Filho do Homem nos Evangelhos. Tá bom, então, Filho do Homem, o Messias, ou seja, eu mesmo, né, sou o que semeia, eu sou o semeador. Algumas parábolas você pode pensar que os semeadores são os discípulos, mas aqui eles estão dizendo, eu sou o semeador aqui. O campo é o mundo. Às vezes as pessoas pensam nessa parábola que o campo é a igreja. O campo aqui não é a igreja, o campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Em outra parábola ele diz que a boa semente é a palavra de Deus. Aqui ele não diz que a semente é a palavra de Deus. Ele diz que a semente são os filhos do reino. Então, nós somos a semente. Jesus semeou-nos no mundo. Jesus, pelo Evangelho, claro, o Evangelho é a palavra. Essa palavra vai gerar um novo nascimento dentre as pessoas do mundo. Nós fomos tirados do mundo. Então nós somos essa semente representada nesta parábola aqui. Envolve a palavra de Deus, sim, porque o semeador está evangelizando, né? Mas ele diz que os filhos do reino são a semente neste caso aqui. O joio são os filhos do maligno. Então o inimigo que o semeou é o diabo, diz o 39. A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Vamos fazer a pausa aqui. Daqui a pouco ele vai continuar interpretando tópico a tópico, elemento a elemento dessa parábola, mas você já tem muita coisa aqui, né? Você tem semente boa e semente de joio, né? O joio que foi semeado. O diabo semeia filhos do maligno no campo. E o que é o campo? É o mundo. Oi? Pode existir também um outro elemento, um 12º elemento. Qual? Porque eu vejo também que os funcionários são diferentes dos ceifeiros, né? Os funcionários certamente são diferentes dos ceifeiros. Muitas vezes no tempo a igreja dorme, né? Sim, os funcionários representam, eu creio que eles representam crentes aqui, que vão conversar com o Senhor, né? Ele mostra os homens dormindo. Você pode pensar, mas por que eles estão dormindo? Será que eles não estão vigiando? Não creio que seja esse o caso. A gente dorme. Tem o caso das viúvas, né? Que representa as igrejas, algumas dormem, né? Então, aí o irmão está indo um pouco além
do que, eu creio que está indo além do propósito da parábola. Eu creio que o propósito da parábola é nós sabermos que no reino de Deus vai ter joio misturado com o trigo, e que nós não devemos forçar a barra para separar o joio do trigo, porque isso vai ser feito no fim dos tempos. O dormir em si, porque tem alguns que dormiram, enquanto dormiam o maligno semeou. Você pode tentar fazer uma doutrina assim, de que se nós não cuidarmos, o diabo vai entrar na igreja e vai semear incrédulos no nosso meio. Não creio que é o propósito da parábola falar sobre isso. Eu não creio que o dormir aqui tenha um sentido negativo, tá? Posso estar errado, mas eu creio que é simplesmente um elemento natural da vida no reino. Vai acontecer. Não é necessariamente culpa nossa que o diabo semeie joio no meio do trigo. Às vezes é culpa nossa, porque a gente está fazendo o serviço de maneira leviana, descuidada, a gente não evangeliza propriamente, a gente não explica para a pessoa o que é que significa se tornar cristão. A pessoa vai para o batismo sem saber o que está fazendo, sem saber o que está acontecendo. Então, nesse caso, é culpa nossa, sim. Mas eu creio que essas coisas não fazem parte dessa parábola. Ele não está querendo dar uma bronca nos discípulos para eles tomarem cuidado para isso não acontecer. A ênfase da parábola não é tome cuidado com o maligno. A ênfase da parábola é responder a pergunta dos discípulos: se quer que a gente separe o joio do trigo? Ele fala não. Essa é a ênfase da parábola. Não, deixa que eu separe no final, com os ceifeiros, né? Vocês agora, por enquanto, aguardam. Por quê? Porque é muito parecido o joio com o trigo. De fato, tem algumas plantas, o trigo, se você compara o trigo com certas plantas daninhas, carrapichos, assim, no começo eles são muito parecidos, né? E você vai acabar separando errado. Então, tome cuidado para o maligno não semear. Sim, nós temos que tomar cuidado para o maligno não semear o joio no meio do trigo. Nós vamos fazer a nossa parte para evitar que o inimigo entre, né? Mas em entrando o inimigo e semeando o joio no meio do trigo, e cuidado aqui, joio no meio do trigo não significa o incrédulo que vem visitar a sua igreja, né? Isso é bom, né? O incrédulo que vem visitar a sua igreja, ouvir o evangelho. Joio no meio do trigo é um falso, né? Aquele que finge ser crente, às vezes até acha que é, né? Mas ele é prejudicial para o reino de Deus, porque na verdade ele é um filho do maligno infiltrado, tá? Então, as situações pelas quais as igrejas passam ao longo da sua história são complicadas. É difícil administrar essas situações, porque você trata todo mundo como se fosse irmão, né? Principalmente os que já foram batizados, estão aqui, né? Recebemos por carta, talvez. Você tem que tratar todo mundo como se fosse irmãos, porque eles estão dizendo que são. Mas com o passar do tempo, às vezes aparece quem é e quem não é. E às vezes você vai todo o tempo sem saber. Você pode até pensar, será que é? Mas você não tem um caso claro assim para você tratar com uma disciplina na igreja que você vai excluir o irmão. Às vezes é isso, né? O que a parábola está querendo dizer, o que ela não está querendo dizer, ela não está contra a disciplina na igreja. Então, outra coisa para ter em mente, essa parábola não é contra a disciplina na igreja. Ela não está falando contra Mateus 18, lá que diz para você levar uma comissão para falar com o seu irmão que pecou com você, e aí se ele não ouvir você, não ouvir a comissão, leva para a igreja. Se não ouvir a igreja, você trata ele como gentil publicano, você exclui da comunhão. Isso faz parte, né? Esse tipo de separação é obrigação nossa fazer, quando a coisa chega nesse ponto da pessoa se manifestar como um gentil e publicano no nosso meio, ou seja, como um incrédulo irredutível que não quer seguir a palavra de Deus. Aí sim. Agora, às vezes não é o caso, às vezes a pessoa se submete sim, aparentemente, às ordenanças da palavra de Deus. Aparentemente. Mas ela não nasceu de novo. Oi? Também tem um outro elemento que talvez seja mais pernicioso do que esse que você falou, daquele que está e causa problemas. É aquele que está e que não causa problemas,
mas também não frutificam. Porque a diferença do trigo e do joio é que o trigo tem a semente e o joio não tem semente nenhuma. Mas ele está ali. E também, na parábola, não está dizendo que o joio ele está afetando negativamente o trigo. Você pode só ficar ali. Sim. Então tem gente que vai passar pela igreja, vai ficar na igreja o tempo todo e nunca vai produzir, mas já está acostumado em estar ali no meio do trigo. Ele fala como um trigo, anda como um trigo, só que ele não é trigo. E nós não ficamos assim monitorando todo mundo para saber a lista de frutos que você deu essa semana. Não deu fruto suficiente, você está fora. Não, a gente não faz isso, né? Nem é para fazer. Não tem como. Podemos comparar o trigo com o arroz, que é mais conhecido para nós. Mas o trigo também é bem conhecido, né? A gente não come pão todo dia. Não, mas ele é plantado, acho que só no sul, né? Não sei. Tudo bem. Que planta que parece com arroz? Para comparar. Assim, o arroz tem aquele fio verde para cima, assim, aquela folha verde para cima. Que planta que parece com aquilo? Não sei. Uma erva daninha. O trigo já é um ramo, né? Como? O trigo já é um ramo mais para cima. O grão nasce acima da terra. Tá, então. Oi. Eu coloquei aí no grupo da igreja a foto do trigo e do joio que eu peguei no Museu da Bíblia. Ótimo. Então a gente não permite que se olhe o celular durante a aula, geralmente para ficar vendo o Facebook, mas agora se quiser pode olhar para ver a foto do trigo e do joio aí. Eu peguei no Museu da Bíblia. Muito bom. É parecido ou não é? É bem parecido. Muito parecido, tá? A ponto de você poder causar dúvida razoável para você não agir. Excelente, né? Mas no começo você não sabe separar. Quando está crescido pela parábola, eu não sou agricultor, não sei dizer, mas assim, pela parábola, depois que os dois cresceram, você sabe quem é quem. E aí você pode colher, aí você separa, né? No ponto certo você separa. Mas esse não é o nosso trabalho, não é o trabalho dos discípulos, esse é o trabalho dos ceifeiros. Quem são os ceifeiros na parábola? Quem são os ceifeiros? Quem são os ceifeiros? Os anjos. Quando é a ceifa? Fim do mundo, ele diz, né? Vamos terminar a leitura aqui da interpretação. Então eu estava vendo o versículo 39, né? O diabo semeou. A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Já vimos isso então. Então tem o fim do mundo e tem os anjos. Quem vai fazer a separação é os anjos. Por que os anjos? Como isso vai acontecer? O que é o fim do mundo? É assim, todo mundo fala do fim do mundo. A gente já deu tanto curso de profecias aqui, fim do mundo, etc. Fim do mundo, nesse contexto aqui, é a época em que Cristo voltar, a segunda vinda de Cristo, né? Ele não está falando da Terceira Guerra Mundial, não, ele está falando da segunda vinda de Cristo. Quando Cristo vier, se você quiser dar uma olhada em Mateus 24, ele fala disso aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. Mateus 24, ele mostra os anjos separando ali, né, no fim do mundo, né? Quem que vai para um lado, quem que vai para o outro, né? Mateus 24, se você ler o Mateus 24, versículo 3, né? Mateus 24, 3. Oi? Está falando, Gabriel, o cenário que a gente vê hoje no mundo. Parece o fim do mundo. Propício. É o fim do mundo, né? Não é possível. É. Jesus volta logo, a gente sempre pensa, né? Não aguento mais. Mas a gente não sabe, tem esses ciclos, eles podem piorar muito, né? A gente não sabe o quão ruim pode ficar. Então, nada ruim que não possa piorar. Então, a gente não sabe quando é o fim do mundo, quando é que acontece. Mas aqui, os discípulos no 24, Mateus 24, versículo 3, eles fazem uma pergunta para o Senhor. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? Em que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Que coisas? Ele tinha falado da destruição do templo, né? Tinha falado que o templo ia ser destruído, e eles vão lá e perguntam: qual é o sinal dessas coisas, a destruição do templo e
a sua vinda e o fim do mundo. Podiam ser três coisas totalmente diferentes, né? A destruição do templo, que aconteceu lá no 70 depois de Cristo, a vinda de Cristo, segunda vinda de Cristo, e o fim do mundo podia ser alguma coisa muito depois. Mas não é o caso. Neste caso aqui, nesse contexto, o fim do mundo é a destruição do templo, de fato já aconteceu, mas o fim do mundo está ligado diretamente com a segunda vinda de Cristo. Os pré-milenistas acham que este mundo vai ser reformulado completamente, vai haver um reino de Deus, um milênio na Terra, e lá no fim do milênio vai ser destruído tudo, céus e terra, vai haver novos céus e nova terra. Não vou entrar nessa discussão hoje, mas certamente neste contexto aqui, fim do mundo está se referindo à segunda vinda de Cristo, fim desse mundo como nós o conhecemos, né? E vai ser mencionado no versículo 30 o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, a eles aqui, os ceifeiros, os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Pronto. Só até aqui, não vamos nos detalhar nesse capítulo aqui hoje, mas os anjos, no fim do mundo, quando nós virmos o sinal do Filho do Homem, a igreja vai ser arrebatada antes, tá? A igreja é arrebatada antes. Alguns acham antes da tribulação, no meio da tribulação ou no fim da tribulação, tá? Tem uma discussão, mas certamente antes de Cristo descer à terra, tá? A igreja sobe antes. Tudo isso que está acontecendo agora já é um prenúncio do que nós ouviríamos de guerras, terremotos, pestes. Sim, tudo isso vai piorando à medida que chega o fim dos tempos, fim do mundo, né? Oi, quem que falou? O slide lá. Já, sim, ótimo. Então, eu não sei dizer a diferença. Se você me perguntasse quem que é o trigo e quem que é o joio, eu diria esse é o joio e aquele é o trigo. Eu não sei. É o contrário, né? É o contrário. Então, é muito interessante realmente essa foto. São bem parecidos. Muito parecido. Mas o Holanda tem uma plantação de trigo. O joio não ficou. E sabe, irmãos, comparar crente com incrédulo às vezes é a mesma coisa. Porque você olha para um crente e você fala, não é crente, não é possível. E às vezes nasceu de novo, mesmo vai para o céu. Tá? Tem falso crente, mas assim, eu não estou defendendo que você pode viver de qualquer jeito, não, mas Deus sabe. Tem crentes e crentes, e alguns parecem crentes, alguns não parecem. E tem incrédulos e incrédulos, alguns parecem incrédulos e outros parecem crentes. Tá? Jesus falou que é assim. Então, no caso, Jesus não está falando que tem crente que parece incrédulo, não é isso, ele está falando que tem incrédulo que parece crente, o outro lado que ele está enfatizando aqui na parábola, né? De fato, tem falsos que parecem verdadeiros. Falsos que parecem verdadeiros, né? Os verdadeiros, os anjos vão saber. Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado antes de sair julgando as pessoas, porque nós vamos errar nesse julgamento. O que nós devemos fazer é governar a igreja, a própria igreja se governa com os líderes e com a congregação, se governa debaixo das instruções da palavra de Deus. Então, tem disciplina, tem exclusão por pecado, sim, se não houver arrependimento. Mas, você sair dizendo, você é trigo e você é joio, não temos esse direito. Não temos, não conseguimos, não vemos o coração, não temos detector de Espírito Santo, apesar de que às vezes parece que temos, a gente sente a diferença quando é clara, a gente vê, mas quando a diferença não é tão clara, a gente vai se enganar. Então é melhor deixar com o Senhor. Os anjos não vão errar no dia da colheita, eles vão apontar quem é joio e quem é trigo de fato, né? Então eles vão
chamar dos 4 ventos os seus escolhidos de uma e a outra extremidade dos céus, com o clamor da trombeta na segunda vinda de Cristo. Voltando para Mateus 13, E também, como nós também não temos o direito, né, de apontar, que não é o nosso papel, tampouco também é um propósito colocar no coração a dúvida, né? A pessoa fica, será que eu sou rico ou será que eu sou juro? Será que eu fui salvo? Será que eu fui salvo? Mas assim, pista de João dá uns testes ali, né, que é bom a pessoa olhar e se comparar, né? Às vezes, se eu estou vivendo sempre no pecado, não faz mal uma dúvida, uma pulga atrás da orelha. Agora, eu ficar jogando isso na pessoa, não. A palavra de Deus, sim. A palavra, leia primeiro João e veja se você está no caminho. Agora, eu ficar falando para a pessoa, realmente, eu tenho que mostrar o Evangelho. Você entendeu realmente o Evangelho? Então, por que você está vivendo assim, né? Então, sobre o que você falou, eu já vi várias questões mesmo que eles pecaram, né? Depois de convertido, mas mesmo assim ele tem dúvida da salvação do pecado. Bom, aí já é uma outra doutrina, né? Várias vezes ele escondendo. Aí é por causa da doutrina da perda da salvação que algumas igrejas têm. Hoje não tem essa doutrina, né? Mas questão daquele arminianismo pleno ali, com perda de salvação, aí gera realmente esse sentimento, né? Eu tenho medo que isso vai gerar uma autoconfiança da pessoa, tem confiança em si mesma, né, de ir para o céu, né? Porque de quem que eu dependo para ir para o céu? É do que Cristo fez ou do que eu estou fazendo todo dia aqui, né? Cuidado, porque isso pode ser uma salvação por obras, né? Bom, voltando à parábola, Mateus 13, o versículo 38, então nós vimos o 39, o diabo semeia a sua semente no mundo e a semente são os filhos do maligno. Vamos pensar um pouquinho nesse detalhe aqui. Os filhos do maligno. O diabo semeia seus filhos no mundo. Diz que o campo é o mundo, né? Só que nesse contexto aqui, a ideia é no mundo, porém misturado com os crentes, porque depois ele vai dizer no versículo 41, eu vou continuar lendo aqui a palavra, ver o 40 e o 41 na interpretação. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, os agricultores faziam isso, né? Assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino, ou seja, do campo, que antes ele disse que é o mundo, mas que é o reino de Deus. Então, ele colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Então aqui vai ficar claro quem é e quem não é. O que causa escândalo, o que comete a iniquidade. Nós vamos errar nesse julgamento, muitas vezes os anjos não errarão, eles sabem exatamente quem é crente e quem não é. E os frutos de fato perante Deus são claros e patentes. Então, ele diz que o campo é o mundo, mas por outro lado diz também que o campo é o seu reino, porque eles vão separar do seu reino. Então, quando os anjos vierem, eles vão o quê? Diz Mateus 24 que eles vão tocar a trombeta e vão separar dos 4 ventos os seus escolhidos, ou seja, do mundo inteiro. Mas não falou que é do seu reino, é porque o reino vai estar espalhado pelo mundo inteiro. O reino davídico era só ali na terra prometida, era só ali, Israel e o Oriente Médio. Aquele era o reino davídico. O novo reino, a nova forma do reino entre Cristo e a primeira e a segunda vinda de Cristo são aí uma nova forma do reino. Essa forma é espalhada pelo mundo inteiro. Então por isso que o mundo é o campo e o mundo é o reino, porque o reino está espalhado pelo mundo todo. E ele colhe então deste mundo, desse reino, os seus. E ele colhe também tudo o que causa escândalo, e nessa alusão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, ele falou do reino de novo. Então, peraí, vamos trabalhar o reino aqui. Israel, Velho Testamento, é reino de Deus. Igreja hoje é reino de Deus.
E depois da segunda vinda, ele diz: eu vou recolher e colocar no meu celeiro, e o celeiro é o reino de Deus. Aí é a terceira forma do reino. Você tem a primeira forma do reino, que foi o reino de Davi, Salomão, e Israel no Velho Testamento. Você tem a segunda forma do reino, que é a igreja hoje, que envolve judeu, gentio, todos. E você tem a terceira forma do reino, que é a forma que vem depois da segunda vinda de Cristo. Tá? Ele diz: eu vou colher no meu celeiro. Esse celeiro é o reino de Deus. Vão resplandecer como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, este reino, que alguns vão achar que é o milênio, eu creio que é o milênio na terra. Este reino, aqueles que não creem no milênio vão achar que é os novos céus e a nova terra. Mas é uma terceira forma do reino de Deus, aquela que vem depois da segunda vinda de Cristo. Tá? Então você tem aí bem clara a interpretação da parábola. Agora, uma pergunta: quem são os filhos do maligno? Quem são os filhos do maligno? Ele falou: vou semear o joio. A gente falou muito do trigo e depois o joio. A gente falou: olha, o joio é o falso crente. Bom, sim, quando ele está misturado no nosso meio, ele é um falso crente. Aquele que parece crente, mas não é um filho do maligno. Agora, biblicamente, o conceito de filho do maligno é um pouco mais amplo do que só aqueles que estão no nosso meio que parecem crentes, né, mas não são. O que é um filho do maligno? Aquele que faz a vontade dele. Aquele que faz a vontade do seu pai. Quem são esses hoje? Aqueles que perseguem os que são filhos de Deus. Aqueles que perseguem os que são filhos de Deus são filhos do maligno, com certeza. Quem mais? Aqueles Que rejeitam a palavra, que não creem no Evangelho. Aí que você vai ter uma situação forte, uma palavra forte. Você está dizendo que quem não está aqui dentro é filho do diabo. Não estou falando aqui dentro, nessa igrejinha aqui, estou falando no corpo de Cristo. Ou você está no corpo, biblicamente, ou você está no corpo de Cristo, ou está fora do corpo de Cristo. Não tem alguém que está no meio do caminho. Você está dentro ou está fora. E quem está fora é chamado de filho do maligno. Mas isso é muito forte, né? É muito forte. Uma vez eu estava na faculdade, já vou passar a palavra. Eu estava na faculdade e eu estava conversando com um colega. Eu tinha um colega que era incrédulo e outro que era crente. Eu estava conversando com o crente, o incrédulo do lado, nós três assim, e de repente começamos a falar das coisas de Deus. E aí esse colega crente falou: não, mas todo mundo que não é crente é filho do diabo, certo? Certo. Então ele é filho do diabo, não é? Certo. Eu ia falar que não. Eu fiquei sem jeito, mas eu não tinha como falar que não. Então eu falei: mas assim, não é assim geralmente que a gente trata, né? O seu filho do diabo, vem cá. Não é assim. Mas, biblicamente, a gente vai ver uns versículos daqui a pouco, você vai ver que é assim. Irmão, Então o joio é o filho do diabo. o joio é o filho do diabo. E o filho do diabo é todo mundo que não é trigo. E é todo mundo que não nasceu de novo. E isso é uma palavra dura. É uma palavra muito dura. O meu chefe dizia que Deus não existe, que a religião dele era satânica e que ele só reunia à meia-noite para não atrapalhar o trabalho. Aí um dia está ele lá no computador, querendo fazer um negócio lá, não deu certo. Ah, meu Deus, o quê? Lembrou, meu Deus? Ué, o quê? Ué, o senhor disse que Deus não existe? A sua seita é satânica? Aí, porque Tomara que tenha pensado mesmo, né? João 8,44. João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai.
Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala que ele é próprio porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Ele está falando com os fariseus, que eram os mais santos da sociedade de Israel, conforme a lei de Moisés. Estes são os homens santos. Se alguém merece o reino dos céus, são os fariseus na cabeça deles, tá? Ninguém era capaz de apontar ali onde que eles violaram uma lei de Moisés, a não ser Jesus, que conhecia os corações. Mas se até um fariseu, que é um homem santo aparentemente, é chamado por Jesus de filho do diabo só porque ele não crê nele, imagine hoje em dia os que fazem o que querem aí, né? Ah, mas eu tenho minha religião, ou não tenho, mas eu sou um bom homem, né? Todo mundo acha que é um bom homem, uma boa mulher. Ah, eu sou justo, não faço mal para ninguém. Olha, o fariseu era justo e não fazia mal para ninguém, apesar que ele matou Jesus, né? Mas até aqui não tinha matado ainda. E eles realmente se achavam dignos do reino dos céus, conforme a lei de Moisés. E Jesus chega bem claro: vocês são filhos do diabo. Por quê? Porque vocês não creem em mim. Quem não crê em mim é filho do diabo. Esta é a palavra. Veja 1 João 3,10. 1 João 3,10: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aí os filhos de ninguém, não tem filho de ninguém, ou é filho de Deus ou é filho do diabo. Existem dois grupos, não são 3, 4 ou 5, dois grupos. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Aqui são aqueles frutos que os anjos vão levar em conta na hora da ceifa. Eles sabem quais são os frutos que revelam quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. O julgamento deles não falha na segunda vinda de Cristo. Salvação não é pelas obras, mas esses frutos estão mostrando: o fruto foi trigo ou foi joio, né? Eles sabem exatamente o que é. Versículo também, capítulo 5, versículo 19 de 1 João: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Não são alguns, não são só aqueles que estão matando cristãos. Todo mundo é filho do diabo, menos nós, os que cremos em Cristo. Isso é muita prepotência, né? Você acha que só você está certo? Não, eu acho que a Bíblia está certa, só a Bíblia está certa. Se você discutir com a Bíblia, você achar que você sabe mais que Deus, então você vai estar nesse outro grupo aí. Existem dois grupos: filhos de Deus e filhos do maligno. Infelizmente não tem jeito. Estava vendo um vídeo de um evangelista aí. Ele está entrevistando as pessoas, né? Você acredita que você é uma boa pessoa? Sim, sou uma boa pessoa. Então, você alguma vez já contou uma mentira? Não, já contei mentira. Então, como que se chama a pessoa que conta mentira? Mentiroso. Alguma vez você roubou alguma coisa? Uma caneta, assim. O que você chama uma pessoa que roubou alguma coisa? É um ladrão. Então você é um mentiroso e ladrão. Você alguma vez já desejou a mulher do próximo? Já olhou com cobiça? Já? Jesus disse que isso é adultério. Então você é um adúltero, um ladrão e um mentiroso. Você já sentiu ódio do seu irmão? Já sentiu? Então você é um homicida. Jesus disse que quem sentiu ódio é um homicida. Você acabou de me dizer que você é um mentiroso, um ladrão, um adúltero e um homicida. Você acha que você, no juízo final, você vai para o céu ou para o inferno? A pessoa é obrigada a falar: inferno. Porque a Apocalipse diz que esses não entrarão. Todo mundo comete quebra da lei de Deus e é digno do inferno. Todo mundo nasce filho do diabo. Essa é a verdade, nua e crua. Mas então, em que sentido são filhos do diabo se todos foram criados por Deus? O diabo não criou ninguém, não gerou ninguém, só que eles são iguais ao seu pai, o pai da mentira. Pelos frutos você vê de quem que eles são filhos, porque eles agem da mesma maneira e eles vão para o mesmo lugar. É nesse sentido que são filhos do diabo. E é aqui que a parábola nos mostra o destino deles, né? Que eles vão de fato
para o fogo eterno. Por isso que é tão importante, essas parábolas são tão importantes. Elas são uma ênfase evangelística missionária enorme que Jesus está dando sobre os seus discípulos. Você tem que ter isso em mente. Você tem que evangelizar, porque essas pessoas estão indo para lá e nós vivemos como se elas não estivessem, né? Como se estivesse tudo bem, no final Deus vai dar um jeitinho de salvar, né? Não vai. Você tem que evangelizar, eu tenho que evangelizar. E aí ele continua. Bom, nossa ideia era usar tudo isso para entender os passarinhos, né? Eu deixei os passarinhos lá da parábola da mostarda para trás, mas voltando aqui, vamos pensar aqui um pouquinho a ligação entre as parábolas, né? Você tem então uma parábola do semeador que sai semeando nos solos, e o primeiro solo é a beira do caminho. O que acontece com a semente da beira do caminho mesmo? É que os passarinhos morrem. O passarinho come. E quem que é o passarinho naquela parábola? Olha aí, comparado com aqueles que... Não, na parábola do semeador, do semeador. o passarinho é quem? É o maligno, né? Tá, passarinho é o maligno na primeira parábola. Daí você tem a parábola do joio e do trigo. E aí você diz, olha, a primeira parábola mostra que existem falsos crentes, né? 3 terras. Segunda parábola tem joio no meio do trigo, filho do maligno. Joio é filho do maligno, passarinho é maligno, filho do maligno é o joio. Daí você tem a parábola do fermento. Tem uma massa, põe fermento e ela leveda toda a massa. O que significa a parábola do fermento? A gente leu aqui. Quando a gente deixa o pecado entrar na nossa Deixa o vida. pecado. Por que a irmã acha que é o pecado aquilo? Eu acho que é pecado, porque ele toma conta de tudo. Pois é. Que cresce a massa. Ele contamina a massa toda. Muita gente acha que a parábola do pão significa que o pão vai crescer por causa do fermento. A parábola do pão está dizendo que o fermento leveda toda a massa. O que é o fermento na Bíblia, em particular no Novo Testamento? Vou ler rapidamente alguns textos aqui. Mateus 16, de 6 a 12. Mateus 16, 6 a 12. E Jesus disse-lhes, advertia, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Eles arrazoavam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse, por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, entre o não teres trazido o pão? Vamos ver o versículo 12. Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Fermento aqui significa doutrina falsa dos fariseus. Marcos 8,15. Marcos 8,15. E ordenou-lhes dizendo, olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Bom, a mesma coisa, a mesma situação. Lucas 12:1. Lucas 12:1. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Hipocrisia ou falsa doutrina, no lugar é falsa doutrina, outro lugar é hipocrisia, não é tudo pecado, né? 1 Coríntios 5:6. 1 Coríntios 5:6 é quase que uma interpretação da parábola do fermento. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Não foi isso que Jesus disse, que a mulher mete fermento na massa, ela leveda toda a massa? E o que Paulo está dizendo? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso é coisa boa? Não, é coisa ruim. Um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por vós. Por isso façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os ázimos da sinceridade da verdade. Aqui, fermento significa maldade, malícia. Fermento é falsa doutrina, fermento é hipocrisia, fermento é maldade e a malícia. Gálatas 5:9. Gálatas 5:9. Um pouco de fermento levada toda a massa. Ele está falando de pecado aqui. Todas as ocorrências do fermento no Novo Testamento são de pecado. Então, nessa parábola aqui, eu creio que também o fermento representa
pecado que entra no reino de Deus. Então você tem algo muito similar a joio no meio do trigo. A parábola é mais ou menos que a mesma coisa, só que outra ilustração. É joio no meio do trigo, é fermento no meio da massa, é passarinho que leva a palavra de Deus, é filho do maligno inserido no nosso meio, de onde a gente pode insinuar pelo menos que os passarinhos no meio da planta talvez signifiquem os filhos do maligno no meio do reino. Não está tão claro assim, tá? Não estou sendo dogmático como eu falei, mas pelo contexto das parábolas, todas as parábolas estão falando que existe filho do maligno no meio da igreja, existe filho do maligno no meio da igreja, existe filho do maligno no meio da igreja, então existe passarinho no meio da planta. E o passarinho, como na parábola do semeador significa o maligno, talvez esses representem os filhos do maligno no meio desse reino que cresce muito. Mas tem filhos do maligno no nosso meio. Isso é uma realidade que a gente tem que perceber. Temos que nos guardar, sim. Você tem que guardar seus filhos, sim. Você tem que tomar cuidado. Nós não vamos ser ingênuos. Você não vai discriminar as pessoas que estão no nosso meio. Você vai amar as pessoas, mas você vai abrir o olho, né? E se você notar algo perigoso, você vai falar. Mas eles estão no nosso meio. Eles estão, infelizmente acontece isso. E vai ser sempre assim. Nós temos que ter isso em mente, essa realidade existe, né? Oi. Todos os textos que o deu, com certeza o fermento representa o pecado. O único texto que é exceção é a parábola que é Mateus 16:13. O crescimento do reino. Essa que nós lemos agora? Isso, ou 13? 16:13. Ah, então vamos lá. 16:13. Como? A parábola do 13:33. Ah, tá. Isso que nós lemos agora. Sim. Essa é a única exceção que é fermento. Nesse caso não é o pecado, ele só representa esse crescimento. O irmão tem certeza disso? Sim. O pastor tem certeza disso? Mas tem porque eu perdi essa ligação. Para mim era também um caso negativo, por causa do contexto. O reino dos céus é semelhante ao fermento. Ele está comparando o reino ao fermento. Se você falar que o fermento é o pecado, então o reino dos céus é semelhante ao pecado? Não, de forma alguma. Então ele está falando, tanto as outras parábolas, como ele fala até mesmo do grão de mostarda, ele está falando desse crescimento do reino. O reino ele vai entrar e como, nesse caso, como o fermento, ele vai influenciar e crescer no mundo. Isso é isso que ele está falando. Pode ser, como eu falei, é uma possibilidade. Você tem duas possibilidades. Ou o fermento é positivo aqui, ou o fermento é negativo. Eu creio que ele é negativo pelo contexto. O reino dos céus, quando ele diz o reino dos céus é semelhante ao fermento colocado no pão, eu creio que ele está usando o fermento o reino dos céus é semelhante a esta ilustração que eu vou dar do fermento. Ele está falando de características do reino. O pecado não é uma característica do reino. Está infiltrado por conta do joio, está infiltrado, mas não é característica do reino. Tá, não vou discutir essa parte, realmente pode ser é uma possibilidade isso daí. A gente aprende a conviver com diferentes opiniões. Como eu falei, nem todas as parábolas foram interpretadas por Jesus, né? Então isso aí são duas linhas de pensamento diferentes que nós temos. Ou o reino dos céus aqui, esse fermento representa uma coisa positiva porque faz crescer, ou ele é a levedura que, conforme as outras passagens, contamina o reino, e a gente deve tomar esse cuidado, tá? Finalzinho, outra parábola na mesma sequência, só para encerrar, o epílogo, capítulo 13, versículo 47, igualmente essas parábolas que eu contei, né? O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons, os ruins, porém lançam fora. Assim será na consumação do mundo, virão os anjos, separarão os maus dos justos e lançarão na fornalha de fogo, e haverá pranto e ranger de dentes. Muito clara a comparação
com a parábola do joio, né? Do joio e do trigo que ele acabou de interpretar. Existe também, só para completar, essa parábola aí do peixe, da rede, né? Que ele também usa, é o mesmo sentido da parábola do joio e do trigo, onde haverá a separação no final dos tempos. Ok? Comentários finais? Dúvidas? É isso, né? A gente discorda também, isso aí acontece, né? Isso aí não tem problema nenhum. Dentro da teologia, a gente vê as duas linhas, como eu falei, não vou ser dogmático, porque eu posso estar errado. Eu sei aonde estou certo e ali eu cravo. Quando eu não tenho certeza, eu não vou cravar. Mas a gente coloca para os irmãos pensarem, irmã. Eu penso assim, o fermento é um agente de crescimento. Ele pode ser o crescimento do mal, no caso daquelas parábolas, o crescimento do bem na outra parábola. Sim. Ele é só o agente de crescimento, não é o fermento em si é o mal, o fermento em si é o claro, mal. você ele vai... é só um agente que age tanto para o bem quanto para o mal. Sim, sim. Como eu disse, você tem ali, você pode comparar esse fermento, pelo contexto que você vai saber. No contexto, você pode comparar com a parábola do grão de mostarda, onde a árvore cresce muito, ou você pode comparar com a parábola do joio e do trigo, onde ele está contaminado. Tá? Vamos orar para encerrar essa aula? Senhor nosso Deus, louvamos o Teu nome pela palavra que nos foi dada, entregue pelos apóstolos. Obrigado, Senhor, pela revelação de tantas verdades do Teu reino, esse reino que nos alcançou, o Evangelho da Graça, esse reino que transforma o nosso coração, esse reino que nos deu vida. E eu creio que os irmãos que estão aqui presentes, Senhor, Tu sabes, mas creio que são trigo e não joio. Mas que o Senhor esteja cuidando da nossa igreja, aqueles que estão no nosso meio possam ouvir o Evangelho, possam se arrepender dos seus pecados, possam ter suas vidas transformadas. E o reino cresça de uma maneira saudável na nossa igreja, Senhor. Nós estejamos também sempre vigilantes com aqueles que estão no nosso meio, sabendo quem precisa de um tratamento especial, quem precisa de mais Evangelho. Muitos estão no nosso meio, mas ainda não conhecem de verdade o Evangelho. Que o Senhor possa alcançá-los, Deus. Abençoa-nos o restante desse dia, em nome de Jesus. Amém.